Durante 16 anos, um país inteiro acreditou que um garoto poderia devolver ao Brasil aquilo que parecia perdido. Não era apenas uma camisa, era a camisa 10. Não era apenas um jogador, era a esperança de milhões de pessoas colocada nas costas de um único homem. E no fim, tudo terminou no mesmo lugar onde havia começado, no gramado do MetLife Stadium. Neymar ajoelhado, o rosto coberto de lágrimas, o Brasil eliminado. E uma frase que parecia encerrar não apenas uma partida, mas uma era inteira. Eu tentei, agora acabou. Naquela noite, o Brasil perdeu para a Noruega por 2. Neymar ainda fez um gol de pênalti nos acréscimos. Porque aquela não foi apenas a eliminação mais precoce do Brasil em Copas desde 1990. Foi talvez o último capítulo da era Neymar na seleção brasileira. E para entender por que essa derrota doeu tanto, é preciso voltar ao começo. Antes das lesões, antes das críticas, antes das comparações, antes das Copas que escaparam, antes do peso, houve um garoto magro, habilidoso, imprevisível, capaz de fazer a bola obedecer como se ela fosse uma extensão do próprio corpo. No Santos, Neymar parecia jogar em outra velocidade. Ele driblava como quem brincava. Sorria como quem ainda não conhecia o tamanho da cobrança que viria. E o Brasil, um país acostumado a produzir gênios, começou a olhar para ele de uma forma diferente. Não como mais uma promessa, mas como a promessa. A promessa de que o futebol brasileiro ainda podia encantar o mundo. A promessa de que o país do Pelé, do Garrincha, do Romário, do Ronaldo e do Ronaldinho ainda tinha um herdeiro. E quando Neymar chegou à seleção em 2010, o roteiro parecia perfeito. Ele estreou jovem, marcou, encantou. E imediatamente passou a carregar uma pergunta que acompanharia toda a sua carreira. Seria ele o homem que devolveria a Copa do Mundo ao Brasil? Essa pergunta no início parecia elogio. Depois virou expectativa. Depois virou cobrança. E com o tempo, virou peso. Porque Neymar nunca foi visto apenas como um jogador. Ele foi tratado como resposta. Resposta para o trauma de 2010. Resposta para a falta de protagonismo. Resposta para o medo de que o Brasil tivesse deixado de ser o centro do futebol mundial. A cada drible, aumentava a esperança. A cada gol, aumentava a cobrança. A cada lesão, aumentava o medo. E a primeira grande ferida veio em 2014. A Copa era no Brasil, o palco perfeito. O país inteiro acreditava que aquela seria a Copa da Redenção. Neymar era o rosto da seleção, o nome mais esperado, o jogador que parecia carregar a energia de um país inteiro. Mas nas quartas de final contra a Colômbia, uma entrada nas costas tirou Neymar do torneio. Ele não estava em campo no dia do 7-1. Mas de alguma forma, aquela derrota também passou por ele. Porque muitos brasileiros ficaram com a sensação de que a história poderia ter sido diferente. E essa talvez tenha sido a primeira grande maldição da era Neymar. A ideia de que se ele estivesse lá, tudo poderia mudar. 4 anos depois, veio 2018. Agora Neymar chegava como estrela mundial. Barcelona já tinha ficado para trás. O Paris Saint-Germain havia pago uma quantia histórica para tirá-lo da Espanha. Ele era o jogador mais caro do mundo, mas também chegava cercado de dúvidas. Lesões, pressão, críticas, expectativas. Na Rússia, o Brasil parou nas quartas de final contra a Bélgica. Mais uma Copa escapava. Mais uma vez, a pergunta voltava. Será que Neymar conseguiria? Em 2022, o roteiro parecia oferecer uma nova chance. Talvez a mais dolorosa. Contra a Croácia, Neymar fez um gol extraordinário na prorrogação. Um gol de camisa 10. Um gol que parecia empurrar o Brasil para a semifinal. Mas faltavam poucos minutos. A Croácia empatou. O jogo foi para os pênaltis. E o Brasil caiu.
Neymar terminou aquela Copa sem sequer bater sua cobrança. Sentado no gramado, em silêncio. Mais uma imagem que ficaria presa na memória. E então veio o tempo. O adversário que nenhum jogador consegue driblar. Lesões graves, recuperações longas, meses longe da seleção, dúvidas sobre o corpo, dúvidas sobre o ritmo, dúvidas sobre o futuro. Aos poucos, a pergunta mudou. Não era mais apenas: Neymar vai ganhar uma Copa? Agora era: Neymar ainda terá uma última chance? E em 2026, essa chance apareceu. A última Copa, o último ciclo, a última tentativa de transformar uma carreira brilhante em uma história completa. O Brasil chegava com Carlo Ancelotti no comando, com talento, com expectativa, com a camisa mais pesada do futebol mundial. Mas também chegava carregando 24 anos sem vencer uma Copa do Mundo. Desde 2002, o Brasil assistia outros países levantarem a taça: Itália, Espanha, Alemanha, França, Argentina. E a cada 4 anos, a mesma esperança voltava. Talvez agora, talvez desta vez, talvez com Neymar. Só que o futebol raramente respeita roteiros perfeitos. Nas oitavas de final, o adversário era a Noruega, um país que nunca havia chegado tão longe em uma Copa. Do outro lado, o Brasil. 5 títulos mundiais, camisa amarela, história, peso. Mas naquela noite, a história não entrou em campo sozinha. O Brasil teve chance, faltava clareza. Faltava aquele domínio que o mundo se acostumou a esperar da seleção brasileira. Então, no segundo tempo, Neymar entrou. E por alguns minutos, o país inteiro sentiu aquilo. Não parecia haver torcida. Não parecia haver estádio. Não parecia haver barulho. Só silêncio. O silêncio de uma geração percebendo que talvez tivesse acabado. Não apenas a Copa, não apenas um jogo, mas a era de um jogador que durante 16 anos foi tratado como a maior esperança do futebol brasileiro. Depois da partida, Neymar falou emocionado. Disse que tentou. Disse que tudo havia começado naquele estádio e que agora terminava ali. Essa coincidência é quase cruel. Em 2010, no MetLife Stadium, ele começou sua história pela seleção. Em 2026, no mesmo lugar, ele parecia encerrá-la. 16 anos separavam o primeiro gol da última lágrima. E talvez seja por isso que aquela imagem doeu tanto, porque ela fechava um círculo. A história de Neymar pela seleção brasileira sempre foi feita de talento e expectativa, de brilho e frustração, de gols inesquecíveis e copas interrompidas. Ele termina, se essa despedida se confirmar, como o maior artilheiro da história da seleção, com cerca de 80 gols, mais de 50 assistências, mais de 130 jogos. Números gigantescos, números que qualquer jogador sonharia em ter. Mas no Brasil, números nunca foram suficientes, porque a régua sempre foi outra: a Copa do Mundo. É ela que transforma grandes jogadores em eternos. É ela que separa talento de mito. E Neymar viveu exatamente nesse espaço difícil. Grande demais para ser ignorado. Cobrado demais para ser celebrado sem discussão. Genial demais para ser tratado como comum. Ferido demais para cumprir tudo o que esperavam dele. Por isso, a pergunta que fica não é simples: Neymar fracassou? Ou nós pedimos que um único jogador carregasse um peso que nenhum jogador deveria carregar sozinho? A resposta talvez dependa de quem assiste. Para alguns, ele foi o maior talento brasileiro depois de Ronaldinho. Para outros, foi a maior promessa não cumprida desde a geração do Penta. Para alguns, faltou liderança. Para outros, faltou sorte. Para alguns, Neymar poderia ter sido ainda maior. Para outros, ele já foi muito maior do que o Brasil conseguiu reconhecer. Mas uma coisa parece impossível negar: Neymar marcou uma era. Ele foi o rosto de um período inteiro do futebol brasileiro. O período em que o país esperou por um novo Salvador. O período em que cada Copa começava com a mesma pergunta: será que agora vai? E terminava com a mesma sensação: ainda não.
A derrota para a Noruega não criou essa dor, ela apenas deu forma a ela. Durante anos, a seleção brasileira viveu tentando reconciliar o passado com o presente. O passado dizia que o Brasil era o país do futebol. O presente mostrava que o mundo havia mudado. O futebol ficou mais físico, mais tático, mais coletivo, mais europeu. E o Brasil muitas vezes parecia continuar esperando que um gênio resolvesse tudo. Como se a camisa 10 sozinha ainda pudesse carregar o que antes era sustentado por um time inteiro. Talvez essa tenha sido a maior tragédia da era Neymar. Não o fato de ele não ter vencido uma Copa, mas o fato de termos colocado nele a obrigação de provar que o Brasil ainda era o Brasil. Nenhum jogador deveria carregar isso sozinho, nem mesmo Neymar. E talvez seja por isso que a imagem final seja tão poderosa. Porque não mostra apenas um atleta derrotado. Mostra um símbolo cansado. Um homem que tentou cumprir uma promessa que talvez nunca pudesse ser cumprida por uma pessoa só, de que o camisa 10 finalmente levantaria a taça. O sonho de que o menino do Santos terminaria sua história com um final que todos imaginavam. No fim, não houve taça. Houve um gol. Houve lágrimas. Houve silêncio. E houve uma pergunta que provavelmente continuará dividindo gerações. Neymar foi o príncipe que nunca virou rei? Ou foi o jogador que carregou por tempo demais o sonho impossível de um país inteiro? Talvez o tempo nunca responda completamente. Mas talvez essa seja a verdade mais difícil de aceitar. Neymar nunca perdeu apenas uma Copa. Ele carregou por 16 anos uma esperança que nunca pertenceu a um único homem.